A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Já compartilhe para os grupos católicos que você participa, de apologética, de patrística, da sua paróquia. Você é livre para compartilhar com católicos, tá certo? Se inscreva, convido mais uma a se inscrever nos nossos canais de apologética. Aqui você aprende a boa apologética católica. Muito bem. Aqui ao nosso lado, para quem quer nos ajudar, está o Pix aí. Ajude enquanto você puder. Você sabe que é com a ajuda de vocês que vivemos há 16 anos. Vivemos da missão. Muito bem. E também ajudamos algumas instituições de evangelização. Tá certo? Então nos ajude com quanto você puder. Tá aí o Pix. pentecostes1@gmail.com. Tá no meu nome, Fábio Ferreira Jacinto. Tá certo? Obrigado e conto com nossas orações. Os nossos inscritos sempre pedem alguma coisa, algum vídeo. Eu sei que eu já trouxe esse vídeo lá atrás, mas nós precisamos reforçar, não é, este tema. Eu estou falando a respeito do cânon. Como vocês sabem, o cânon da Sagrada Escritura começou a ser modificado no ano 95 ao ano 100 depois de Cristo, pelos judeus da Palestina, conhecido como judeus de Jâmia, quando não aceitaram a Bíblia dos 70, quando alegaram que os 7 livros deuterocanônicos foram escritos fora de Israel, tem que ser escrito dentro de Israel, não é? Um ano aí que eu já não me lembro mais também, e tinha que ser escrito em língua hebraica, e eles foram escritos em Alexandria, fora do território de Israel, e em grego no Egito, por judeus piedosos, certo? Por isso, o restrito, conhecido como restrito da Palestina. Na revolta protestante, no ano 1830 a 33, a Sociedade Bíblica Protestante também resolveu tirar os 7 livros da Bíblia, certo? Mas como foi que a Igreja Católica bateu o martelo para cravar os livros canônicos? A pedido dos nossos inscritos, nós vamos trazer aqui uma formação sobre isso. Muito bem, vamos lá. A formação do cânon bíblico. Ao todo são 73 livros, dos quais 46 pertencem ao Antigo Testamento e 27 ao Novo Testamento. Os protestantes dizem, eles inventaram essa mentira, né, que a Igreja Católica colocou 7 livros. Eles mentem, porque eles comem 20. A Igreja Católica não colocou 7 livros, a Igreja Católica colocou 27 livros, certo? Todo o Novo Testamento. E houve os concílios para bater o martelo a respeito disso. É o que nós vamos ver agora, certo? Vamos lá. Lembrando que a Bíblia Ortodoxa tem 51 livros veterotestamentários, que não estiveram em concordância com os concílios que você vai ver neste vídeo. A tradição da igreja foi aos poucos discernindo quais escritos eram inspirados, e a lista destes escritos é denominado de cânon das Escrituras, palavra grega que significa medida, regra. Nem todos os livros escritos entre o povo de Deus fazem parte do cânon das Sagradas Escrituras. Muitos livros se perderam com o tempo. Por exemplo, existiam 4 cartas aos Coríntios de São Paulo, escritas por São Paulo. Só temos 2 na Bíblia e outras 2 se perderam. E muitos outros. O cânon compreende 46 livros veterotestamentários, 27 para o Novo Testamentário. Os judeus consideram que existiam 2 cânones: o breve, escrito em hebraico, palestinense,
da qual citei, e o longo que concluíram escritos grego, ou chamado alexandrino, o cânon de Alexandria, também citei antes do relato. O veterotestamentário hebraico, cânon breve, é formado por 39 livros. Se divide em 3 partes: a Torá, os profetas, os proféticos e os escritos. O cânon alexandrino antigo, que é o cânon da Sagrada Escritura verdadeira, que nós temos nas nossas Bíblias católicas, né? Que compreende também os livros escritos em grego. Está formado por 46 livros veterotestamentários. A versão grega da Bíblia, conhecida como a Bíblia dos 70, contém 7 livros a mais, que são aqueles 7 livros deuterocanônicos, que é Tobias, Judite, os 2 de Macabeus, tá? Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Muito bem. E ainda os acréscimos de Esté e mais 2 capítulos do livro de Daniel. Os judeus de Alexandria tinham um conceito mais amplo da inspiração bíblica, convencidos que Deus não deixava de se comunicar com seu povo, mesmo fora dos limites da Palestina, e de que o fazia iluminando os seus filhos nas circunstâncias em que se encontravam. Os apóstolos, ao levarem o evangelho ao mundo greco-romano, o mundo gentílico, utilizaram o cânon alexandrino, como nós vemos. Eu já trouxe muitos vídeos nesse canal, né, mostrando os 7 livros no Novo Testamento, versículos citados por Jesus e pelos apóstolos. São mais de 3.500 versículos, né, dos livros deuterocanônicos citados no Novo Testamento. Tá certo? O cânon do Novo Testamento é formado por 27 livros e se divide em 4 partes: Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse. No século I, o número dos livros variava de comunidade para comunidade. No século II, algumas correntes heréticas afirmavam que apenas o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo eram inspirados, e pretendiam introduzir seus próprios escritos, de modo que foi necessário a formação do cânon para os livros do Novo Testamento, e aí os concílios, né? O concílio de Hipona, de 393 depois de Cristo, e de Cartago, de 397 e 419 da era cristã, reconheceram o cânon de 27 livros para o Novo Testamento. A chegada do protestantismo no século XVI reacendeu antigas reflexões acerca da inspiração dos livros. O Concílio de Trento, em 1545, definiu dogmaticamente a lista dos livros novo testamentário para a Igreja Católica. Antes de se tornar um livro, a Bíblia foi vivida e experimentada, foi contada e celebrada na medida do possível. Algumas pessoas começaram a escrever a experiência do povo de Deus. As formas de leitura, de interpretação, variam de acordo com a comunidade. Os acontecimentos bíblicos podem ser vistos por vários ângulos. A intenção é descobrir a verdadeira mensagem de Deus, comunicada pela língua dos homens, movido pela fé e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que enche a órbita da terra. O povo de Deus esforça-se para discernir nos acontecimentos, nas
exigências, nas exegeses, nas catequeses, as inspirações de nosso tempo, em que participam, dos quais sinais verdadeiros da presença de Deus e os desígnios da fé, para esclarecer as coisas com a luz do Espírito Santo e manifestar um pleno divino amor sobre a vocação integral do homem, e por isso orienta para soluções plenamente de Deus. Está no Gaudium, né? Um documento no Et Esper 11. É um documento da Santa Madre Igreja. Muito bem, meus queridos, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nós estamos vendo aqui, como nós acabamos de ver, não é? Nós vemos isso aqui, né? Uma formação do verdadeiro cânon. Agora, se a gente abrir, não é? Aqui, num site protestante, eles vão dizer completamente diferente. Diz assim, ó, eu não vou citar o site de que igreja é protestante, tá? Diz, olha o que eles dizem. Sob o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho Testamento, todos dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e prática, que são os seguintes. Veja só. Olha só. O que é que eles... Veja se tem os 7 livros aqui, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, já pulou para os Salmos. Veja aí. Não fala, aí diz, ó, os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são portados de autoridade na Igreja de Deus. Igreja de Deus? Que Igreja de Deus? A vossa seita não é a Igreja de Deus. Nunca foi e nunca será. Nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão com escritos humanos. Confissão da Fé de Westminster. Não cita nenhum versículo bíblico de lista do cânon, da lista do cânon. Não. A lista do cânon, quem bateu o martelo foi a Igreja de Cristo, fundada por ele. Una, Santa, Católica e Apostólica. E mais ninguém. Vê se esse site é de uma igreja renomada, protestante, né? Do qual muitos pastores têm se convertido à Igreja Católica, né? Se considera a mãe do protestantismo, essa seita. Veja aí, ó. Não cita nenhum dos concílios. Né? Cita o cânon de Masorético, alguma coisa assim, nada. É só palavras jogadas ao vento. O que algum protestante bateu o martelo para dizer que esses são os livros inspirados por Deus. Nada. Aí eles falam aqui do cânon católico. Ó. O cânon católico, composto pelos 39 livros encontrados no cânon protestante, acrescido das edições a Daniel e Esté e dos livros de Baruque, Carta de Jeremias, 1 e 2, Macabeus, Judite, Tobias, Eclesiastes, Sabedoria, 3 e 4 de Esdras, e a oração de Manassés são acrescentados depois do Novo Testamento. Mentira, tá vendo aí? Vocês entendem a má formação, a falta de conhecimento ou não falta de conhecimento, por tendência maliciosa mesmo, eles fazem isso.
Veja as más formações. As más formações que os protestantes enfiam na cabeça dos seus sequazes. E com isso, essas mentiras, essas lavagens cerebrais, não é? Fazem isso. Esses livros, dizem aqui esse site dessa seita protestante, que foram colocados pela Igreja Católica depois do Novo Testamento. Espera aí. Mas Jesus e os apóstolos que citaram esses livros, eles são de depois do Novo Testamento? Não. Um exemplo clássico para vocês, quando eu prego a Bíblia, é que uma prova de que a Bíblia católica é a verdadeira com os 46 livros veterotestamentários, quando você pega, olha só, se você pega o capítulo 6 de Mateus, versículo de número 7, está escrito: nas vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos. Na protestante está repetição de palavra. Para dizer que esse versículo não está no livro do Eclesiástico, Jesus citou esse versículo do livro do Eclesiástico, Eclesiástico 7,15. Meus irmãos, só vai dar certo na Bíblia Ave Maria, tá? Esses estudos que eu ensino aqui. Essas outras Bíblias novas estão tudo modificadas, igual as protestantes. Mas veja, Jesus utiliza esse versículo de Eclesiástico 7,15. E os protestantes, para que os seus sequazes não vejam que esse versículo arremete-se ao livro do Eclesiástico, do ano mais ou menos 150 a 130 a.C., eles mudaram: não repita vossas orações, dando um coice em Jesus, que repetiu a oração em Mateus 26, 44. Repetiu por 3 vezes a mesma oração. Veja o tiro no pé protestante. Eles tentam destruir em um lugar, não é? Eles tentam mentir em um lugar para os seus sequazes e destroem no outro. Jesus repetiu a oração. Mateus 26, 44. Então é fácil discernir isso aqui. É só abrir a Bíblia e ver a mentira protestante. Aliás, não sai água doce de bica salgada. A verdade não pode sair da mentira. Certo? Então veja só as mentiras deles, só. Dizendo que o cânon, esses livros foram acrescentados depois do Novo Testamento. Introduzido na Vulgata Latina, olha só. Que por sua vez provém da Septuaginta. A Septuaginta já tinha os 7 livros hereges. Ora. Alguns protestantes foram traduzir a Septuaginta para a linguagem deles e encontraram os 7 livros lá, né? Pois é. Esse aqui está atrasado. A Septuaginta é uma tradução dos livros judaicos para o grego, feita possivelmente durante o reinado de Ptolomeu, Filadelfo, em 285 a 245 a.C. Mentira. Eles não foram traduzidos do hebraico para o grego, não. Eles foram traduzidos do grego para o hebraico. Mentira. Da Biblioteca de Alexandria, no Egito. Os tradutores não se alimentaram a traduzir os livros considerados canônicos pelos judeus. Eles traduziram os demais livros judaicos disponíveis e, a julgar pelos manuscritos existentes, deram um arranjo tópico à biblioteca judaica na seguinte ordem: livros da lei, o Pentateuco, né? 5 livros. Livros de história, o chamado livro histórico. Livros da poesia da sabedoria, sapiensais. Livros proféticos. Eles são divididos nessas 1, 2, 3, 4 ordens no Antigo Testamento. Mas que já estava na Septuaginta. Erroneamente, esse site vem ensinar heresia, ensinar mentiras.
Por que eles não dizem que a Sociedade Bíblica Protestante, no ano 1830 a 833, a Sociedade Bíblica, a editora protestante, Sociedade Bíblica Protestante, excluiu os 7 livros da Bíblia? Nenhum deles, nenhum pastorzeco abre a boca para falar essa verdade, nenhum. Mas para falar essas asneiras, essas mentiras. Porque a mentira lhe convém. Porque a heresia e as chamadas igrejas fundadas por homens têm um fundador por trás de tudo isso, cujo nome é Satã. São seitas do diabo. Quem disse isso não é Fábio, quem disse isso foi o apóstolo São Paulo, 1 de Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Versículo 2, no versículo 1, nos textos originais, diz que viria a apostasia da fé, deserdar da religião verdadeira e introduzir no mundo doutrinas diabólicas fundadas por homens. Doutrinas de Satanás, capítulo 16, versículo 12 e 13 de Apocalipse, diz que espíritos malignos saem da boca da trindade diabólica para levar essas doutrinas de demônios aos 4 cantos da terra. Hoje, onde você for, nos 4 cantos da terra, tem seita protestante. Estão em todos os lugares, essas seitas. São seitas que vieram de espíritos de demônios. E que vão até resistir a Jesus no dia do juízo universal. Capítulo 7, versículo de 21 a 23 de Mateus. Eles vão dizer para Jesus: ora, Senhor, nós não pregamos, aqui usando minhas palavras, nós não pregamos em nome de santo, nós não pregamos em nome de Maria, nós não pregamos em nome de Vaticano, nós não pregamos religião nenhuma, nós pregamos unicamente em teu nome. Expulsamos demônios só em teu nome. Fizemos milagres só em teu nome. Só. Só vem de quê? De sola. Pregamos só em teu nome. Sola é a escritura. Nós temos autoridade só em teu nome, Jesus. Sola a Cristo. Anunciamos e fizemos milagres só em teu nome. A sola fide. E então Jesus lhes dirá. Todo o texto de toda a Bíblia tem isso. Retirai-vos de mim, operários maus, nunca vos conheci. Mateus 7, de 21 a 23. E repare que o texto sagrado menciona que muitos me dirão, muitos, são muitos, estão nos 4 cantos da terra, são muitos espíritos de demônios, são muitas doutrinas diabólicas, são mais de 50 mil doutrinas diabólicas, surgem todos os dias. Eu fui desse meio dessas doutrinas, lá eu estive, eu sei muito bem a respeito disso. Quando se fala, quando um sujeito funda uma seita, começa a ministrar aqueles seus súditos, seus pastores, eles começam a aprender a tática de tirar dinheiro, de usar a Bíblia para tirar dinheiro, de isso e aquilo. Aí quando ele aprende e vê que aquele líder, aquele fundador daquela seita está ganhando muito dinheiro, ele sai e abre a própria empresa dele, porque essas seitas não passam de empresa. Essa é a realidade. Empresa de dinheiro. É só você olhar para Edir Macedo. Veja, o R.R. Soares, ele é cunhado de Edir Macedo. E eram os dois juntos. Então, quando o R. Soares, ele aprendeu com Edir Macedo como enricar, quando ele viu Edir Macedo enricando, que é seu cunhado, ele abriu a sua própria empresa. Pequenas empresas, grandes negócios. Apenas isso. Pequenas igrejas, muita bufunfa. Grandes negócios. E aí, de Edir Macedo saíram muitos. Aí R.R. Soares fundou a sua igrejola. E hoje hoje só no Brasil só tem um na frente dele, que é mais rico do que ele, é o próprio cunhado, o Edir Macedo. É mais rico do que R.R. Soares. Depois de Edir Macedo, logo vem R.R. Soares,
o segundo mais rico do país. Ninguém conta isso. Ninguém fala isso. Vocês têm medo. Vocês têm medo. Aí vai, né, o apostolo do Chapeuzão, que era também da seita do Edir Macedo, sai e funda a sua. Funda a sua própria seita, né? Mundial do Poder de Zeus. Poder de Zeus. E aí nós sabemos o recurso que ele adquiriu com isso. Aí já outros saíram dele, já abriram outras, e assim é desse jeito, vai se proliferando. Saem, eles vão saindo e vão fundando outras. E esse comércio do evangelho vai crescendo. Eles vendem, são os mercenários que não é pastor. Só tem um pastor, Jesus Cristo. Vocês já perceberam que não tem ninguém na igreja católica denominado de pastor? Porque sabemos que só existe um pastor, Jesus Cristo. E até mesmo quem tem as funções pastorais, segundo a Sagrada Escritura, são os bispos. Não é? Atos capítulo 20, versículo 28. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear. Então as funções pastorais é do bispo. Mas eles não denominam pastor. Veja que Jesus disse no 24 de Mateus, surgirão falsos cristos. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou o pastor, lá no 10 de João, tem um evangelho teológico, e ele disse, mas surgirão outros pastores. Ou seja, remetendo-se a Mateus 24, outros cristos. Sim, porque Cristo fundou a sua igreja. Aí quando surge outro Cristo, ele funda a sua própria igreja. E esses sequazes são fundadores de suas próprias seitas. Um dia pediram a Napoleão, um revolucionário francês, disse, Napoleão, você já tem tudo, você pode tudo, você domina tudo, mas te falta uma coisa. Napoleão respondeu, o que me falta? Ele disse, fundar uma igreja. Napoleão assim, olhou para o céu, respirou e disse, não tenho condições. Seu súdito disse, mas Napoleão, o senhor pode todas as coisas. O senhor pode tudo, fez tudo. Só lhe falta agora fundar a igreja. Ele disse, realmente, eu posso tudo. Mas infelizmente não posso fundar uma igreja. O seu súdito perguntou, por quê? Ele disse, porque para mim fundar uma igreja, eu teria que morrer numa cruz crucificada. Isso eu não quero. Morrer numa cruz crucificado. Ser coroado de espinho. Morrer e ressuscitar no terceiro dia. Ressuscitar no terceiro dia eu não consigo. No entanto, não me cabe e não dá para mim, não está ao meu poder fundar uma igreja. Fechei. Mas os sequazes, os sectarianos, influenciados pelo pai da mentira, eles fundam suas próprias igrejas, suas próprias seitas e dizem que é de Jesus. Né? Servem à Trindade diabólica. Meus irmãos, se inscreva no canal. A pedido do inscrito, trazendo sobre o cânon das Escrituras, certo? E mostrando também a versão protestante aqui do cânon, a mentira que eles narram até hoje. Tá certo? Se inscreva no canal. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Oremos uns pelos outros. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre vire.